Olá, gente, aqui é a Lívia Moreira. Então, eu tô vindo aqui com vocês para mostrar como é que se faz a pétala separada da rosa, aquela pétala caída. Então, essa aqui eu tô fazendo ela viradinha para cima. A outra vocês vão observar que eu vou estar fazendo ela virada para baixo. Então, eu tô colocando o vinho nessa área do meio, onde ela tá mais profunda. E nas bordas eu vou estar preenchendo também. E vou estar completando com o vermelho púrpura e o vermelho vivo em algumas partes, para poder dar assim a profundidade e o que está mais elevado. No caso, vocês estão vendo que a parte mais alta ela está virada aqui para baixo e onde eu estou colocando o vermelho vivo. Também vou dar uns toques de rosa bebê, que é para clarear mais um pouquinho, tá? Então, eu tô contornando, sabe, o começo da pétala é essa parte que tá pra cima. Essa parte que tá pra baixo é aquele arredondado que fica na parte de cima da pétala. Então, eu tô sombreando essa parte que tá contornando com o vinho e tô colocando aos poucos também o vermelho vivo, que foi essa, olha, ficou como se fosse uma meia-lua, tá? E a gente vai estar colocando rosa ou branco para dar o brilho. E vocês vão entender. Olha, eu tô vindo com rosa nessa área que eu quero ela mais alta. É como se ela tivesse uma curvinha aí. Então faz tipo uma conchinha, na verdade, né? Vou escurecer mais um pouco, porque ainda ficou claro o meio. Ainda vou estar voltando com mais um pouquinho de vinho. Mas aqui, ó, eu tô colocando o rosa bebê, deixando bem mais claro. E agora eu tô colocando um pouquinho do branco, para clarear mais um pouco. E sem lavar o pincel, gente. Não precisa lavar o pincel. Se tiver excesso da tinta mais escura, lógico que a gente tem que limpar. Então, essa área do meio, da ponta pro meio, eu vou estar escurecendo mais um pouco com o vinho. E aqui, ó, nessa curvinha, deixar bem escura mesmo, que é para aprofundar ela, tá? Pra dar aquele efeito de concha. A área de baixo também, acertar bem ela. Vocês observam aqui que eu fiz um fundo, um fundo com o... E o outro foi o camurça, tá? Eu dei uma misturada, alguns toques de branco para fazer o chão, mas eu ainda vou trabalhar em cima dele, gente. Tô só adiantando aqui para vocês essas duas pétalas e uma rosa que tá virada para baixo. Olha só, tô colocando o brilho, tá? Com branco e vou deixar. Aí tá pronta. Agora a gente vai vir fazendo essa outra pétala que ela tá virada para baixo. Então, lá onde eu comecei, aqui é o nosso começo da pétala, aquela parte que fica lá dentro da rosa. Comecei contornando com o vinho. Aqui tem uma dobra, ó, tá viradinha. E vou puxando para dentro, sem chegar lá no meio, porque ao contrário da outra, essa tá, como é que diz? A minha avó fala emborcada. A minha vozinha falava que era emborcada. Então, a gente vai puxar o vinho até um certo ponto e deixar essa área do meio bem clarinha para poder dar aquele efeito de volume no meio, que ela vai estar curvada agora para cima, né? Como se ela estivesse de bumbum para cima. Vou dizer assim. Olha só. Vocês estão vendo que vai ficar mais claro aí e vai dar aquele efeito de volume, tá? Olha. E o amarelo, aliás, o rosa bebê que eu tô colocando, integrando na tinta mais escura, que é para não deixar marcações nenhumas. Então, a gente mistura bem, mescla bem essa tinta, não deixa nada marcado, para não ficar aquela coisa pesada. Olha, desmancha bem. Se for necessário, a gente vai voltar com mais rosa aí, rosa bebê, tá? Pra tá melhorando. E alguns toques, eu acho que você tá, olha aqui, vocês estão observando? Eu tô dando umas pinceladas com o vermelho vivo, tá? Só para deixar assim, manchadinha, para ela não ficar só numa cor. Numa cor não, só em duas cores no caso. Olha, mistura bem. E agora eu vou clarear bastante essa área, tá? Com o rosa bebê.
Olha aqui, bem no centro e vou espalhando. Colocar mais e vou espalhando. Aqui eu vou estar colocando onde tá a curvinha, aliás, a dobrinha. E em cima eu vou estar colocando o rosa bebê, na área de cima da dobrinha. Bem marcadinha, pincel virado para cima com a tinta. E eu vou, olha, demarcando mesmo essa dobra. Porque ela pegou e virou, né? A pétala sempre faz isso, a maioria, né, fazem isso. E aqui eu tô colocando um pouquinho de branco e espalhando para misturar no rosa, deixar... E vamos passar agora para nossa rosa emborcada, virada, tá? Vinho no contorno. A gente vai trabalhar o vinho, contornando ela por baixo das dobras, né? Porque ela tá virada para baixo, então as dobrinhas vai ficar para cima. Então, a gente vai ter que contornar todas essas dobras e assim, vai esfumaçando pro meio, tá? Deixando sempre o meio mais claro. Sempre molhando o pincel para a tinta não ficar pesada e você poder trabalhar melhor a mistura das tintas. Olha só, estou aprofundando as áreas da sombra, né? Com vinho, bem vinho mesmo. E aqui no meio estou colocando o rosa bebê. E sem pincel vai em um sentido. Qual é o sentido? De cima para baixo, até mesmo de baixo para cima, se você estiver trabalhando na sombra, embaixo das dobrinhas, tá? Olha, contorna bem, deixa direitinho. Essa área fica mais sombreada mesmo, tá? A gente vai contornar também do outro lado, deixando bem mesmo marcado, mas não pesado, tá? Sempre desmanchando essa tinta quando ela chegar no meio, a gente coloca a outra tinta e vou desmanchando ela, para ela ficar assim, bem forte nos contornos. E para dentro ela já vai vir esfumaçando e deixando somente a área do meio clara, tá? Olha só. Colocando uns toques de vermelho vivo. E agora eu tô colocando o rosa bebê, deixando bem clarinha essa área central, para poder dar este volume que ela tem. Ela faz uma curvatura, então ela fica bem como se fosse assim uma saia de antigamente, né? Rosa, ela tem bastante volume. E essa rosa é uma rosa simples de ser trabalhada. Eu não tô fazendo aquela rosa realista, que a gente tem um monte de detalhe, não. A gente tá só misturando mesmo a tinta. Por mais que a gente coloque mais de duas cores, 3 cores, no caso aqui, ela não é difícil de ser trabalhada. Você vai trabalhar mesmo só com a luz e a sombra, tá? Misturando bem essas tonalidades. Essa pétala do meio, vocês vão observar que ela tá feita diferente. Ela é feita diferente. Você vai colocar o mais claro, a tinta mais clara nas bordas. E no meio você dá um pouquinho de escurecida só no começo e na parte de baixo das dobrinhas. No centro fica totalmente clara nessa área do meio e dos lados, tá bom? Olha só. Assim, as pinceladas são mais curtas na área do meio, para não chegar tanto na área mais escura. Olha, eu tô voltando com a tinta para sombrear mais um pouco e misturando nesse rosa bebê. E sempre o sentido das pinceladas é de baixo para cima, mas em direção ao caule dela. Vocês vão observar, olha, que ela vai riscando mais em direção ao caule, independente seja no meio ou seja nas laterais, tá? Você vai acompanhando com o pincel. Por isso que é muito bom a gente observar, não só o que a pessoa está fazendo, mas também o que ela está falando. Ela sempre indica, no meu caso, eu sempre indico o que eu estou fazendo. Vídeos que vocês vão ver meu, sempre vai ser assim, dizendo em qual direção tomar, porque é importante, tá? Trabalhar o pincel no sentido certo. Aqui eu já estou sombreando as partes de baixo, das pétalas de baixo,
que essas estão por cima, que a gente acabou de fazer, tá por cima delas, a gente vai sombrear. No caso, essa rosa, eu fiz ela, então o risco é meu, eu fiz assim, em cima da hora no desenho, eu queria complementar uma outra parte do desenho, então eu vou acrescentar aí embaixo mais pétalas, porque eu acho que ficou desproporcional, então vocês vão me acompanhando, tá? Aqui embaixo eu tô sombreando, né, colocando o vinho. E aqui, ó, vou marcar aqui uma dobrinha, tá? Que tá por cima aqui por bem. E a gente vai definir outras pétalas. Olha só. Sempre se for preciso retocar, você volta retocando. E aí, pintura é isso, a gente vai observando e vai vendo o que que tá faltando e vai colocando. E se tiver em excesso, a gente tira depois, entendeu? Sempre a gente pode estar trabalhando quando você está fazendo a pintura, observa e vê que está faltando algo ou que já ultrapassou, a gente pode tirar, desmancha. E a gente tem essa possibilidade de trabalhar na pintura em tecido, na tela principalmente, né? Olha só. Não tenha medo, não tenha medo porque dá certo. Eu sei que a maior dificuldade de algumas pessoas é trabalhar rosa e principalmente ela virada para baixo, né? Porque ela tem essas dobrinhas, aí ela não mostra o rostinho dela, fica somente essas pétalas que parecem mais saias, né? Olha só, trabalhando bem, essa aqui é uma dobrinha, tô colocando rosa bebê. E nessa aqui também é uma dobrinha virada para cima, tá? E aí a gente contorna com o vinho na parte de baixo, tá? Mas assim, não muito pesado, a gente desmancha um pouquinho, a gente vai trabalhar o vinho mesmo na área de sombra. Tá preenchendo essa área aqui da outra dobrinha. Só não chegue muito. Quando vai chegando assim na área de sombra, o rosa bebê, você vai levando assim bem leve, só para ficar só marcado, não muito. Se levou muito, vai e desmancha, tá? Olha aqui. Assim, pincel pequeno, você trabalhando com pouca tinta, é bem mais fácil, né? Porque se você trabalha com pincel pequeno, você quer trabalhar com menos tinta. Então, se você carregar ele, lógico que vai dar problema, depois você vai ter que estar tirando as tintas. Aqui a gente vai demarcar outras pétalas. Olha, observe que eu tô colocando por cima desse chão já que eu fiz, mas vai dar certo. Por isso que eu digo para vocês que a gente pode trabalhar mesmo que já tenha sido feito, tá? Olha, vou contornando aqui com rosa bebê. Então, essa parte de baixo, a pétala não vai ter dobra, porque ela é aquela parte que já é do meio, tá? Onde a gente vai estar trabalhando ela. Olha só. Aqui, eu colocar mais uma pétala e vou sair levando até a outra. Olha só. E aqui a gente corta ela e continua. Olha só. Agora a gente vai voltar com o vinho para estar acertando mais um pouquinho as sombras e demarcando mais essas pétalas, as divisões delas. É interessante, né? Algo que a gente acha tão difícil e na verdade, é fácil, é só questão de observar mesmo, tá? Olha só, demarcar melhor cada pétalazinha, as dobras, né? Faz toda uma diferença assim, no término do trabalho. A gente colocando bem direitinho. Vamos fazer as sépalas logo. Aí a gente coloca a tinta, como eu disse para vocês, dessa maneira de trabalhar é bem mais fácil. Então, você vai, bem dizer, preencher as tintas. Deixe só um pequeno espaço para colocar a luz. Preencher com as tintas, né? Todas as sépalas. Eu tô colocando aqui o verde pinheiro, tá? Tô preenchendo tudo, até mesmo o caule eu vou estar preenchendo. E depois eu vou vir com outras tonalidades para fazer alguns efeitos. Essa rosa, ela caiu
um arranjo que aqui, no caso, eu fiz assim, né? Ela não existia, na verdade, no arranjo e eu achei legal, interessante estar colocando ela para dar mais conteúdo na minha pintura, tá? Colocar mais elementos para preencher mais espaço. Olha só, colocando agora o amarelo bebê para ser a nossa luz. Eu não quis colocar outro verde claro, eu preferi o amarelo mesmo. Então, eu tô colocando para fazer as divisões, ó. Quem tá por cima leva o amarelo e quem tá por baixo vai levar um pouquinho de sépia, quando eu tô contornando agora, olha. Sépia e sépia aqui embaixo dessa, aliás, em cima dessa outra que tá por baixo da que tá no meio. E a que tá no meio leva o amarelo nos dois lados, tá? O meio a gente vai escurecer um pouquinho, colocar um pouco de sépia, se for preciso volta com verde pinheiro, tá? Como ela tá, essas pétalas estão por cima, o começo dessas sépalas vão ficar um pouquinho mais escuro, então coloquem um pouquinho de sépia no começo, só para dar mais profundidade, tá bom? A gente vai colocar mais um pouquinho de amarelo bebê aqui, mostrando que ela tá por trás, mas aí nessa área ela tá por cima da outra sépala que tá lá no finalzinho. A gente também vai colocar um pouco de amarelo bebê nesse caule. E aqui a gente vai também colocar um pouquinho de sépia nessa outra área. Olha, vocês viram que a luz está de um lado e a sombra do outro, tá? Então, quer dizer que a minha luz está vindo da direita para a esquerda. Vou colocar aqui, ó, um pouquinho de verde pinheiro para estar escurecendo mais um pouco essas sépalas, trabalhando melhor, tá? E aqui eu vou colocar um galinho. Vou dar continuidade, isso vai ficar para um outro vídeo, gente. Até a próxima.